Graça e paz, amada igreja e amados amigos e irmãos, amém? Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de todos vocês para a honra e a glória somente dele, amém? Meus amados, estamos aí dando ainda continuidade, às nossas devocionais sobre o grande sermão de Cristo pregado ali, principalmente descrito no Evangelho de Mateus, mas em muitos outros também, denominado o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, dependendo da tradução que você estiver utilizando. Esse foi o primeiro sermão que Cristo pregou após o seu ministério público, o seu grande sermão, melhor dizendo, o primeiro grande sermão que Cristo pregou após o seu ministério público aqui na Terra, certo? E nós já temos aí outros vídeos aos quais nós estudamos já o capítulo 5 e o capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Agora nós vamos iniciar o capítulo 7. E eu quero convocar e convidar você a ler aí comigo Mateus capítulo 7, do verso 1 até o verso 6. E vamos observar o que Cristo nos instrui e nos ensina nesse texto. Amém? Diz assim, olha: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Amém? Esse texto ele é interessante por algumas questões que eu quero compartilhar com você. O primeiro deles é que, de alguma forma aqui, Cristo está nos ensinando que não devemos julgar um ao outro. Mas é claro que quando Cristo fala do julgamento aqui, ele não diz que não existe um julgamento que de alguma forma aprove a Deus, O julgamento muitas vezes que nós, como servos dele, podemos ter de uns para com os outros. Um exemplo, A gente observa a própria palavra de Deus, um exemplo ali no livro de 1 Coríntios, Onde Paulo fala do irmão ou do filho que está se deitando com a sua madrasta, ou seja, e aí Paulo diz que a igreja deve julgar isso, a igreja não deve deixar com que isso aconteça. Então a gente observa ali que Paulo ele instrui o povo de Deus, a igreja de Cristo, a julgar deles ou julgar no meio deles as coisas erradas que estão acontecendo. Só que aqui Cristo diz assim: não julgueis e não sereis julgados, Porque com a mesma medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. Então a pergunta aqui é: podemos julgar ou não julgar? É certo julgar ou não julgar? O que Cristo está ensinando aqui no capítulo 7 do Evangelho de Mateus sobre não julgar um ao outro é justamente as pessoas que são o julgamento hipócrita. E o que é esse julgamento hipócrita? É o julgamento que eu faço do outro, sendo que eu também cometo algo pior ou parecido com aquilo que o outro está julgando. Entende? Lembra ali, por exemplo, da história da mulher que foi pega em adultério, em que Cristo diz assim: olha, aquele que estiver sem pecado seja o primeiro a tirar pedra, e por causa disso ninguém apedrejou aquela mulher, porque eles tomaram consciência de que eles também erraram e que eles estavam errados em alguma situação. Então o que Cristo está ensinando nesse texto é que nós devemos tomar muito cuidado com o julgamento hipócrita. É aquele julgamento que muitas vezes fazemos do outro, sendo que nós mesmos estamos, como eu disse agora há pouco, fazendo algo semelhante ou até pior. Então assim, Cristo, tanto que ele vai dizer aqui no texto, ele diz: olha, tirem primeiro a trave que está no teu olho, ou seja, cuide primeiro da sua vida, preste atenção no que você está fazendo, seja justo diante de Deus, para que você possa também ajudar o teu irmão. E é interessante que ele não diz assim: tire a trave que está no teu olho para que você possa, na verdade, julgar a pessoa de forma correta. Não, ele diz assim: tire a trave que está no teu olho para que você possa ajudar ou tirar o cisco que há no olho do teu irmão. Então assim, o que Cristo está dizendo aqui sobre a questão de julgar é justamente essa, que nós devemos tomar cuidado com o tipo de julgamento que fazemos para não sermos hipócritas, certo? É claro aqui que a gente entende, se a gente for parar para perceber, tem certas coisas na vida da gente que só Deus pode julgar, mas naquilo que diz respeito à vida da igreja, à comunhão com Deus, à edificação do corpo de Cristo, ao cuidado
com o outro. Isso significa dizer que eu e vocês podemos e devemos sim estar atentos para estarmos orientando e ajudando aqueles que estão muitas vezes ao nosso redor a chegarem até Deus mais ainda, certo? Então assim, lembrem-se muito disso. E olha que coisa interessantíssima, é que Cristo diz assim: observem, tomem cuidado, porque também o julgamento que você faz sobre o outro, seja ele qual for, ele na verdade vai servir de base para que você também seja julgado, entendeu? Então pense que no reino de Deus, muitas vezes até essa situação de nós termos, ou melhor dizendo assim, um juízo de valor sobre alguém ou sobre algo, isso vai pesar para nós também. Então tem que ser uma coisa muito responsável e tem que ser algo muito direcionado por Deus. E principalmente, antes de levantar qualquer juízo sobre alguém, olhe sempre a sua vida. Observe como você tem vivido. Observe se você é digno de poder estar fazendo, ou ajudando, ou tirando, ou orientando a pessoa por conta daquilo que ela está fazendo, certo? Uma outra parte desse texto parece até uma parte toda fora daquilo que a palavra de Deus está falando nesse momento, porque ele vem falando o tempo todo de julgar, mas ali no versículo 6 ele diz: olha, não dê aos cães, né, aquilo que não deve dar, não joga aos porcos as pérolas, porque eles vão pisotear. Por que Cristo fala isso num texto em que ele está falando do julgamento? Quando Cristo fala sobre os cães e os porcos, ele está falando principalmente das pessoas que não aceitam a palavra de Deus, das pessoas que na verdade elas não têm compromisso e que não têm desejo de estar se envolvendo com aquilo que é de Deus. Então, olha que coisa interessante, Cristo coloca isso e a gente pode pensar, eu acredito que essa seja uma forma de pensar, que nós podemos entender também que devemos tomar muito cuidado para não fazer juízo sobre aqueles que não têm consideração com a palavra de Deus, aqueles que não desejam estar com Deus. Não estou dizendo que não devemos pregar o Evangelho, entenda muito bem o que eu estou falando, porque muitas vezes o servo de Deus, ou aqueles que são de Cristo, aqueles que fazem parte do reino de Deus, vivem a sua vida juntando, digamos assim, indignações e juntando situações para julgar aqueles que muitas vezes não têm nem a fé que ele tem ou o compromisso que ele tem com Deus. Quando nós olhamos para as pessoas que ainda não têm Deus, nós devemos olhar para elas não com um olhar de julgamento, mas com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão. E quando a palavra de Deus ali fala sobre os porcos e as pérolas, está falando justamente sobre esse, pois os porcos, né, dentro do contexto neotestamentário, os porcos e os cães, né, eram animais considerados assim, animais impuros, né, principalmente o porco pelos judeus, pela tradição judaica, e os cães ali porque eram, né, bichos ferozes, bichos que, digamos assim, que vivia na rua, que comia qualquer coisa, né, e por conta disso, e que eram muito violentos. Por isso que ele fala, é capaz de vocês irem dar para eles, irem falar com eles, vocês darem as pérolas ou as coisas boas, e eles se voltarem e tentar despedaçar vocês. Então, diante de tudo isso, esse contexto todo, o que eu entendo e que eu trago ao nosso coração para a gente pensar, é justamente duas coisas. A primeira delas é que devemos sim tomar cuidado com o tipo de juízo que fazemos sobre as pessoas e sobre os outros, né? Sejam eles servos de Deus ou não servos de Deus. Precisamos tomar muito cuidado, porque a forma como julgamos, Deus está vendo e isso vai pesar sobre nós. E devemos observar que quando Cristo nos ensina que nós devemos primeiro tirar do nosso olho a trave para depois nós ajudarmos o outro a tirar o cisco, ele não está falando que devemos julgar num sentido de exclusão ou de se achar melhor que o outro, mas é de ajudar o outro a lidar com aquela situação, com aquele problema que ele está vivenciando, que muitas vezes desagrada a Deus e que precisa ser coordenado e orientado para que ele possa se voltar ao seu caminho de edificação. E pensar também, né, nessa última parte, principalmente no verso 6, quando fala dos cães e dos porcos, é que nós devemos também tomar muito cuidado com o julgamento que fazemos sobre aqueles que não querem, não desejam e não têm sequer nenhum tipo de compromisso com Deus. É como se Deus dissesse assim: vocês estão, na verdade, jogando pérolas aos porcos. Vocês estão querendo ensinar algo para alguém que não tem o temor a Deus. Vocês estão querendo ensinar uma justiça moral de Deus àqueles que só pensam na justiça moral humana.
Entende? É mais ou menos essa ideia do que Cristo traz dentro desse texto. E volto a dizer, isso não tem nada a ver com, então vamos deixar eles para lá, vamos esquecer o povo, né, que não quer saber de Deus e vamos pensar só na gente. Não, não é isso. Aqui não está falando sobre evangelismo, não está falando sobre buscar os que estão perdidos. Aqui é outro assunto. O que Cristo está falando aqui é sobre julgamento, certo? Lembrem-se muito bem disso, ok? Então que o Senhor abençoe a vida de vocês e que mais uma vez vocês possam ser edificados pela palavra de Deus. Vamos estar orando nesse momento? Feche seus olhos. Eu gostaria que você me acompanhasse nesta oração. Amado soberano Deus, clamamos, exaltamos e engrandecemos sempre ao Teu santo nome, por compreender a grandiosidade do Senhor sobre nós. Pai de amor e de misericórdia, coloco diante de Ti nossas vidas, nosso coração e nossa mente, para que a Tua palavra ela possa trazer a nós a compreensão do Teu querer sobre as nossas vidas. Deus, nos ensine a não sermos aqueles, ó Deus, que levantamos juízo sobre os outros. Que se em algum momento, ó Deus, entendermos, percebermos algo que venha estar, ó Senhor, contra aquilo que a Tua palavra ensina, que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, a ajudar o nosso próximo. E nos ajudar muitas vezes significa tirar da nossa vida também aquilo que muitas vezes nos impede, ó Deus, de termos uma comunhão melhor com o Senhor. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que ouvimos, entendemos e aprendemos e pedir que o Senhor possa nos ajudar a todos os tempos e todos os dias reproduzir em nossas vidas o Teu querer e a Tua vontade. Esta é a oração que eu faço e entrego ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, quero agradecer por vocês estarem conosco até aqui. Pedir que se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, né? Ative as notificações. Ao mesmo tempo também, se você gosta desse vídeo e desse tipo de conteúdo, esteja assim, né, enviando, compartilhando a outras pessoas. E também, se você gostou, clica no gostei, porque se você gostar do vídeo e clicar no gostei, e quanto mais gostei tiver, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e ele também vai ajudar a compartilhar essa palavra a outras pessoas. Amém? Mais uma vez, Deus abençoe e que Ele possa continuar dando a vocês um dia, uma noite, uma tarde, uma semana de paz na santa presença dEle. Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau. Até a próxima.